Fala para o vereador. Agora aqui o primeiro Fala para o vereador do ano de 2022, janeiro de 2022. Hoje com um convidado mais que especial. Sempre digo que o programa é direcionado para você do município, agricultor, pessoas que estão lá vivendo o problema do bairro, da escola, do ginásio, enfim, nada melhor do que ver quem conhece os dois lados da moeda. A vereança tem um papel fundamental no município e hoje o nosso convidado ele vem fazendo, durante sua história, uma construção de ações. Eu sempre digo que o homem não é o seu discurso, não é o seu cargo, aquilo que ele julga ser. O homem é os seus atos, as suas ações. E como tal, o nosso convidado de hoje, acho que já tem aí ao longo dos anos, são 18 anos de vereança. Então, nosso público-alvo vereador hoje vai estar muito bem representado. 18 anos de vereador, 5 anos de prefeito, foi deputado federal, foi deputado estadual, usou cargos aí na administração, no meio ambiente, etc e tal. Então, é alguém que vai ter muito a enriquecer o papo para você, no Fala para o Vereador. Um evento, uma parceria sempre bem sucedida, e vai ao agradecimento com o SEAP Brasil. Alô, Paulinho, Cleiton, Eric, aqui nos bastidores, o Cook, fazendo um trabalho excepcional no mais um Fala para o Vereador. Mas vamos direto ao nosso convidado de honra hoje, Jean Marques Loureiro. Como eu disse, dispensa comentários. Bom dia, Jean, obrigado por a sua participação. Eu queria, ao tempo de agradecer, te abrir para esse primeiro momento, para te saudar esse nosso público que quer ouvir o que o Jean tem de recado aí para essa turma. Bom dia, doutor Afonso. Quero dizer que eu tenho uma grande honra estar participando do teu programa, né? A grande audiência que tem, de todos os debates que tu realiza, já se transformou numa referência do mundo jurídico, político, administrativo, e poder trocar ideias aqui é sempre um aprendizado para todos. Aos nossos vereadores que estão nos assistindo, eu quero dizer que eu me sinto muito à vontade. Sempre que eu visito o município de Santa Catarina, eu vou na Câmara Municipal. Conheço o presidente, conheço todas as tarefas, discuto com eles. Eu já passei todas as funções na Câmara, né? Presidi praticamente todas as comissões, já fui da mesa diretora por 3 oportunidades, presidi a Câmara Municipal de Florianópolis, e a gente viveu muito um parlamento de uma angústia, alguém que gosta muito do executivo, mas estava no legislativo e queria ajudar. Então isso, para mim, foi um grande aprendizado, e como você falou, depois eu fui prefeito, agora estou no meu 2º mandato, né, entrando no 6º ano, tive a oportunidade de ser eleito, felizmente, em primeiro turno na cidade de Florianópolis, e a minha relação com o Legislativo sempre foi uma relação muito positiva. Eu entendo que você não ter oposição acaba sendo ruim, porque a oposição, de certa forma, estabelece limites, você tenta corrigir, eventualmente, alguma atuação. Agora, o prefeito também, quando dá oportunidade para a sua base de governo corrigir as ações do governo, isso passa a ser muito útil. Em Florianópolis tem reuniões permanentes, nós temos uma base de governo grande aqui, em torno de 16 vereadores, e esses vereadores, de 23, né, esses vereadores sempre estão dando sugestões. Eu não vou num bairro sem ter o vereador junto comigo, eu não apresento nenhum projeto de lei mais relevante sem discutir previamente com a base de governo, e de certa forma a oposição, mesmo entendendo que às vezes ela tem uma missão muito mais partidária, né, política no processo, mas ela cumpre o seu papel. Eu sempre soube respeitar, né? E entender também que quando não cabe a crítica, eu ignoro e continuo fazendo o que eu acho que é certo. Perfeito, né? Eu acho que isso é uma grande referência. E vamos aqui, Jean e Afonso, né? Porque o nosso papo é informal, vamos deixar o doutor e os cargos de lado, mas Jean, eu acho tão legal isso que tu falasse pelo seguinte, né? Às vezes quem está no poder se adona ou se vale de pessoas que estão ao lado, muitas vezes distante da realidade, bajulando, só elogiando. Então, ouvir a crítica pertinente da oposição é o primeiro passo para ter um governo bem-sucedido. Porque, como tu falasse, muitas críticas são válidas. E, claro, sabemos também que tem aquela crítica oportunista, aquela crítica, principalmente em época eleitoral, tu sabe bem disso, aquela crítica que vem realmente para longe de apresentar uma proposta para tentar atingir o adversário político, né? Que infelizmente faz parte do processo, a gente tem que amadurecer e compreender isso. Mas eu queria puxar aqui a nossa conversa, a gente está falando, Jean,
num período inédito para a humanidade. Então não é Florianópolis, não é Santa Catarina, não é o Brasil. É um período inédito onde já se via num período pré-Covid, antes dessa pandemia mundial, um desgaste dos poderes constituídos, judiciário, legislativo, executivo, todos os poderes no sentido da falta de referência e uma perda de legitimação. Dito em outra palavra, o seu João lá de Anchieta não se via mais representado no prefeito do município dele, seja qual for o partido, estou dando só um exemplo, não se via representado no governador, não se via representado no presidente. Torna a repetir, independente de partido ou da pessoa, uma crise de legitimidade da estrutura de forma de governar no mundo inteiro. Paralelo a isso, vem a Covid-19. A Covid-19, ela não só foi uma pandemia mundial que atingiu a saúde, mas também ela foi inédita no sentido de enfrentamento. E aí, vamos falar mais à frente da polarização, mas eu já adianto isso porque a polarização atingiu a forma de combater essa pandemia. E claro, muitas situações inéditas que a gente tinha que tatuar, a ciência tinha que ir atrás. Em tempo quase que inacreditável, a ciência se valeu de artifícios para fazer uma vacina em um tempo inédito da humanidade. Claro, ciência e coisas novas que a gente tem que aprender. Nesse laboratório todo, entraram questões políticas. Aqueles que negaram a doença, aqueles que disseram que a doença não era algo tão grave, e está aí, independente, torna a repetir, de ideologia ou de partido, um saldo, e aqui a gente já faz a nossa homenagem a quem perdeu um parente, eu mesmo perdi parentes com a Covid-19, o abraço, porque são vidas que se perderam, não foram poucas vidas. Mas, e aqui a minha provocação, Florianópolis foi, e isso são dados estatísticos, não estou aqui para bajular ninguém, uma referência no trato da pandemia. Então, eu queria que tu falasse para o vereador, para o prefeito, não só de Santa Catarina, nosso programa, o CEAP Brasil, vamos para mais de 6 estados diretamente, uma parceria, grande abraço para o Fausto, parceria com o Estadão, esse projeto é assistido via blog do Fausto em todo o Brasil, divulgado no Estadão. Então, para todo esse Brasil, já, qual foi o segredo para ter uma política não perfeita, porque a gente estava tatuando, mas uma que serve de referência para o Brasil inteiro? Isso são as pesquisas que dizem. Bom, quando um administrador público enfrenta uma das crises mais longas da humanidade na administração pública, é natural ele ter acertos e erros. Eu não conheço nenhum administrador que teve só acertos e nenhum que teve só erros. Pelo menos os erros não foram vontade do administrador. Mas você tem que buscar ter muito mais acertos do que erro. O primeiro passo é não ter compromisso com esse erro, poder fazer o ajuste rapidamente quando entende que a medida tomada não foi a mais correta. Nós vivemos num mundo que parece um filme de ficção científica. Ninguém imaginava viver aquela realidade. Exigir um confinamento, ter o cerceamento no seu deslocamento, a necessidade de distanciamento, a busca numa investida acadêmica e científica pela vacina, sendo que um tempo médio de desenvolver uma vacina é de 2 a 3 anos e, de repente, em menos de um ano, todos os laboratórios tiveram que investir maciçamente, usar todos os pesquisadores para chegar a algo que seria fundamental para todo mundo. Então, é uma crise muito difícil. Nós tivemos a sorte em Florianópolis de ter uma equipe técnica de saúde muito consagrada. O professor Paraná, que foi reitor da nossa universidade, é o nosso secretário municipal de saúde, se cercou de pessoas muito qualificadas e técnicas. O nosso comitê de enfrentamento à Covid teve todo o apoio meu nesse período e também dos vereadores. A Câmara acompanhou permanentemente essas atividades que eram feitas, as medidas tomadas, que são medidas que impactam a população, e felizmente o uso da tecnologia, a dedicação que foi feita em Florianópolis. Agora o Instituto Votorantim de São Paulo, um dos maiores, que tem maior credibilidade no país, apontou Florianópolis como a melhor gestão da pandemia em todas as capitais do Brasil. Isso diz que foi a cidade que mais evitou mortes e garantiu que a economia funcionasse. E esse equilíbrio é um equilíbrio difícil, porque
quando parecia que a saúde era inimiga da economia, a gente viu que a saúde era grande aliada, que se você não agisse corretamente, a economia sofreria por mais tempo. E nesse período, né, uma questão ideológica que adentrou, onde qualquer medida tomada você tinha metade a favor, metade contra. E daí como o prefeito vai agir? Como é que o vereador vai suportar aquela pressão do seu eleitor que diz, não pode, não podia fechar, do outro lado visita uma casa, não pode abrir porque a doença vai invadir, vai morrer mais gente, eu perdi um parente, como é que fica? Então toda essa confusão fez com que a gente deixasse de tomar medidas com base na popularidade e sim tivesse dados técnicos, científicos que pudessem valorizar a vida, não perdendo o que dê mais valor no político, que é a credibilidade. E eu acho que nesse período a gente conseguiu isso. Eu fui criticado por alguns que depois me aplaudiram. E o tempo mostrou que determinadas medidas tinham razão. Eu sempre dizia, né, que o meu sucesso é o meu fracasso. Porque tomar as medidas que eu tomei muito duras no início e evitar o número de mortes maior. Ele dizia assim, mas você não precisava ter tomado, porque não morreu tanto. O meu sucesso viraria o meu fracasso. E tudo isso acabou se tendo um efeito comparativo entre municípios, entre países. Felizmente, Florianópolis conseguiu avançar. Nós criamos o primeiro programa de telemedicina do Brasil. A gente já vinha trabalhando nisso, deu uma sorte, né? Preparou. E nós íamos lançar no dia 16 de março. O primeiro decreto foi dia 12 de março. Adequamos tudo com toda a tradução dos algoritmos do Reino Unido que nós trouxemos, fazer um atendimento 24 horas para todas as pessoas, uma ansiedade por informação que tinha. E, felizmente, o uso da tecnologia, um rastreamento adequado. Florianópolis foi uma das cidades que mais testou no Brasil proporcionalmente, que iniciou mais cedo isso, que permitiu a gente isolar o doente e não deixar aumentar a taxa de transmissibilidade. Mas tivemos ondas muito duras, né? Aqui enfrentaram a primeira onda em 2020 e a segunda em 2021. As vacinas vieram com uma grande esperança e era um desespero da população pela vacina. Inclusive, eu sou membro da diretoria da Frente Nacional dos Prefeitos. Em fevereiro, nós iniciamos a discussão da construção de um consórcio público de saúde dedicado a acompanhar a questão da vacinação e as questões de saúde. 2.500 municípios participaram do consórcio. Você que é vereador sabe que não é fácil. O prefeito tem que encaminhar o pedido, ser aprovado pelo consórcio, preparar um projeto de lei, mandar na Câmara, esperar a aprovação, depois ser aceito pelo consórcio para fazer parte. Estou falando de mais da metade dos municípios brasileiros, todas as capitais do Brasil. Nós temos aí 150 milhões de habitantes administrados pelos prefeitos que fazem parte do consórcio de saúde, que se transformou no maior consórcio público do país. Isso me permitiu também ter um protagonismo nacional. Até no início era difícil, uma cidade pequena, comparada às grandes cidades brasileiras, né, liderar um processo desse, mas, de certa forma, conseguiu. Eu tenho que reconhecer no governo federal, e aqui eu não falo de avaliação, de presidente, se é a favor, se é contra. O Ministério da Saúde ele fez a sua parte em apoio aos municípios e aos estados, né? Ele trabalhou para que chegassem recursos, pudessem ser bem aplicados. Esse recurso tem que ser bem fiscalizado pelos vereadores na sua utilização. Você sabe que no momento que a gente vive uma situação de calamidade pública, que as compras emergenciais predominam, né? Nesse momento que a gente tem que ter uma confiança ainda maior no gestor público e, eventualmente, em situações que se apontam desvios, o rigor da fiscalização é necessário para não macular todo o trabalho que é feito por todos os prefeitos. E a gente conseguiu fazer isso com muita transparência, avançar no trabalho. A vacinação avançou. Eu acabei me tornando um grande líder nacional dessa defesa da vacina, da necessidade do Ministério da Saúde avançar na agilidade de poder disponibilizar a vacina e no convencimento da população da vacina, né? Florianópolis hoje, né, nesse final de 2021, é a cidade com a maior cobertura vacinal entre todas as capitais do Brasil. De Santa Catarina, disparado, né? Nós chegamos aí a 100% da população acima de 18 anos vacinada. Nós ultrapassamos 80%, que garantiu que a nossa economia voltasse com muita força, né? Que os eventos pudessem retomar, ainda com alguns protocolos, mas que pudessem eventualmente fazer. Então, todo esse processo faz com que Florianópolis, aqui em Santa Catarina, acabasse se tornando referência. Muitos municípios nos consultavam, buscavam o que tinha sido feito.
a criatividade de como vacinar de todas as formas, né? Como utilizar as redes sociais para ser atrativo, e cada rede social com uma linguagem de acordo com a idade que era apresentada, né? Se a gente ia buscar vacinação do jovem de 12 a 17 anos, tu usava o TikTok, tu não usava o Facebook, porque o Facebook já é um público um pouco mais velho. Então, ter todos esses atrativos fez com que Florianópolis, felizmente, alcançasse tendo resultado. Agora nós temos o desafio da pós-Covid. Não, nós ainda estamos em Covid, mas já pensando um pouco à frente. A continuidade da vacinação, já que as doses de reforço e a análise técnica vai permitir dizer de quanto em quanto tempo, se nós vamos ter pesquisa que a vacina da gripe vai ser na mesma vacina, também a vacina para Covid, como vamos enfrentar tudo isso? E os novos desafios da saúde, que eu venho discutindo muito com o ministro da Saúde e com a equipe dele, porque nós temos um problema do represamento das cirurgias eletivas, que em função dos leitos estar ocupados com a Covid, né? Nós estamos aí com uma fila de espera enorme em todos os estados brasileiros, não é exclusividade de Santa Catarina, mas Santa Catarina tem uma grande fila. Nós temos problemas de sequelas da Covid, as novas doenças que surgiram da Covid e as demandas. Eu tive que operar o meu coração pela arritmia que surgiu da Covid, que provavelmente eu não teria se fosse. E não só eu, muitos outros tiveram. Então, a necessidade desse centro pós-Covid que tem esse estudo especializado. E o terceiro problema, um dos mais sérios, é a ampliação das situações voltadas à saúde mental. O grande período de confinamento, o estresse dos profissionais de saúde, a crise financeira que abateu muitas famílias, tem a necessidade efetiva de se ter, pelo menos em cada micro-região brasileira, um centro de atendimento psicossocial 24 horas. Hoje você está mandando uma emergência do hospital, ele dá um remedinho, volta, a pessoa não suporta, daqui a pouco está suicidando, quando poderia ter um tratamento mais adequado. E os números demonstraram essa ampliação e a necessidade de se atuar. Por um outro lado, a pandemia também trouxe um espírito de voluntariado muito grande, né? As pessoas quiseram ajudar, foram solidários. Aqui em Florianópolis nós temos a Rede Somar, que agora é uma fundação, a Fundação Somar, que é a maior rede de voluntários de Santa Catarina, são 11 mil voluntários. Então, para o idoso vacinar, a gente tinha alguém que dava carona solidária, né? Quando ia vacinar, levava a cesta básica. Nós atendemos 35 mil famílias com cesta básica nesse período que teve essa crise maior, e a gente percebe que a população brasileira ela quer colaborar. Agora, o poder público tem que dar formas para ela conseguir colaborar. Então, foi um misto de várias situações enfrentadas, o problema da educação, como voltar às aulas presenciais, os protocolos a serem seguidos, mas acho que foi um grande aprendizado para toda a população, que a vida tem que estar sempre em primeiro lugar, né? E que, apesar das discussões ideológicas, alguém tem que liderar esse processo. No momento de crise, a população espera que o líder possa ascender, né? E o líder não é diferente de ninguém, é alguém que ocupa a função da autoridade pública, que precisa dar o exemplo. Eu tinha que estar lá dizendo que a vacina era importante para a pessoa se vacinar. Eu tinha que estar à frente dizendo que determinado momento tinha que ter distanciamento. No outro que poderia voltar, mas com a cautela necessária. Então, tudo isso para mim foi uma grande escola, né? Uma escola que, felizmente, entre erros e acertos, nós tivemos muito mais acertos. E comparado nacionalmente, Florianópolis acabou se destacando. Isso foi bom, porque quando Florianópolis se destaca, muitos municípios acabam seguindo o modelo em Santa Catarina. E daí, falando para os vereadores que fiscalizam os prefeitos, como acompanhar esse trabalho? A Câmara teve muito solidária ao meu lado. Aqui nós temos emendas impositivas que são apresentadas, que no período da Covid a Câmara Municipal abriu mão de todas as emendas para investir em recursos da saúde. Ela compreendeu o momento e viu que não era apenas cobrar. Eu sempre acho que a Câmara ela tem uma responsabilidade de participar junto com o Executivo. Participar junto não significa dizer amém para o prefeito em tudo, não. Mas tem um formato, porque tem vereador que torce contra, né? Estou torcendo para dar errado. Não pode torcer para dar errado. Ele tem que cobrar para dar certo. E às vezes a opinião dele é divergente. Daí predomina quem foi eleito, que é do prefeito, depois se avalia o que é feito. Mas eu acho que foi uma crise muito bem enfrentada, as câmaras estiveram muito próximas do prefeito e a cidade se uniu nesse propósito. Legal, Jean, né? Oxalá o nosso exemplo aqui seja seguido, né? Como tu falaste, estamos saindo. Notícias eu tive agora lá, finalizando meu doutorado em Salamanca, e tive pela Espanha,
e vi que a Europa, e aqui talvez seja algo positivo do Brasil, né? O Brasil ele tem uma cultura da vacinação, e muitos países da Europa, eles não têm, pré-Covid, eles não têm essa cultura da vacinação. Então é algo que nos ajuda aqui, e eu espero efetivamente, claro, que o mundo se recupere, mas que efetivamente o Brasil, por ter esse diferencial da cultura da vacinação, com pessoas, com lideranças orientando e dando exemplo, que a gente possa superar essa crise de vez. Já deixando de lado essa crise inédita, mas, claro, nesse contexto, nós temos ano que vem eleições. Aliás, pré-candidato, né, ao governo do Estado, mas eu te diria mais, Jean, vamos ter, ao que tudo indica, uma eleição nacional para a presidência da República, independente de nomes ou partidos, mas isso está aí, a gente está vivendo isso no trânsito, vivendo isso na internet, vivendo isso na flor da pele, boa parte da população da chamada polarização. As pessoas viraram torcedores, e às vezes um torcedor com bom senso, tudo bem, mas torcedores cegos que partem para agressões, que partem para violências físicas, inclusive. O que nos aguarda, Jean, na tua opinião, nessa visão polarizada, pós-Covid, bem fizesse referência a um grande problema que a gente tem que enfrentar, a saúde mental das pessoas, que foi acentuada com essa pandemia mundial, mas num cenário polarizado, né, e aqui faço referência porque são os nomes aí, né, o atual presidente da República, o Bolsonaro, o ex-presidente da República, o Lula, a chamada terceira via, com alguns nomes tentando se habilitar, que nos aguarda nessa, da tua opinião, como aí tens gabarito para falar, de resultado, não eleitoral, mas resultado de um processo político saudável para que o Brasil supere tudo isso, lembrando do questionamento da urna eletrônica, lembrando dessa polarização, lembrando, da chamada fake news, que é uma informação que é vendida como verdadeira e acaba enganando o eleitor que é instruído, o eleitor que não vendeu o seu voto, mas que acaba comprometendo o seu voto por receber uma informação equivocada. Qual é a tua opinião? Em muitos países onde as pessoas votaram contra alguém e não a favor de uma proposta, os resultados acabaram não sendo positivos. E a polarização, sem dar espaço para novas propostas, faz com que as pessoas votem contra alguém e não a favor de alguém. O que nós temos que ter no Brasil é porque hoje está se debatendo mais a ideologia do que, essencialmente, os programas de governo. Nós não estamos discutindo programas de governo. Nós temos situações críticas de infraestrutura a ser enfrentadas, né? A nossa educação brasileira precisa ter um modelo pedagógico diferenciado, vocacionado a cada região, que não vem acontecendo. A saúde brasileira, mesmo com o avanço, ela ainda precisa, né, ter melhorias para ser executado. As políticas sociais do Brasil, elas são fundamentais. Nós temos uma ampliação da situação das pessoas em vulnerabilidade que precisa dar o suporte para poder reinserir na sociedade, mas isso não vem sendo debatido entre as pessoas, né? As pessoas estão perguntando se você é de esquerda ou de direita sem, ao menos, saber direito o que é ser de direita ou de esquerda. Eu acredito que nós vamos ter espaço, esperamos que tenhamos espaço para propostas, né? Espero que 2022 seja um ano em que os pré-candidatos a presidente possam apresentar o que desejam para o país. Acho que é momento de união para o nosso país. As pessoas não aguentam mais. As famílias estão divididas nos grupos de WhatsApp, as famílias estão divididas, não estão se encontrando mais no final do ano porque estão brigando por ideologia, os amigos estão deixando de ser amigos, no ambiente de trabalho você não consegue conviver mais com um conflito que não se aceita o contraditório, não se aceita mais o contraditório, e ao mesmo tempo existe uma grande esperança, né, que para muitos está se perdendo, de unir o país. Eu acredito que quem apresentar uma proposta de união verdadeira para o país, ele vai ter uma adesão do eleitor, com propostas claras de gestão pública. Porque qual é a gestão que precisa ser feita no Brasil? Ninguém fala sobre isso. A gente sabe que a economia influencia muito numa eleição presidencial, no momento econômico, isso sempre acabou predominando no resultado das eleições, vive um bom momento econômico, naturalmente a população quer a continuidade, né? Ou, se não tem, uma mudança a ser apresentada. Mas a expectativa que eu tenho é que efetivamente possamos ter propostas, como aqui em Santa Catarina.
Você fala, obviamente, o partido que eu faço parte é o Democrata, mas que na fusão com o PSL vai formar a União Brasil agora no início de 2022. O nosso partido tem uma pré-candidatura que é o meu nome, né? Mas que não é uma imposição. Nós estamos discutindo um arco de alianças, a gente está apresentando propostas para Santa Catarina. E o melhor nome em março que tiver condição vai ser o candidato. Mas nesse momento a gente não está falando de candidatura do Jean, né, ou do Paulo, ou da Maria, a gente está falando de propostas para Santa Catarina. Que se eu não for o candidato que tem mais viabilidade, vamos ter outros e eu vou estar apoiando esse outro, levando à frente a proposta. Eu digo que tem muito político conversando entre políticos, esquecendo de conversar com a população, né? Eu continuo prefeito de Florianópolis, eu tenho uma missão muito grande no município. Agora, no mês de fevereiro, nós temos o Fevereiro de Educação, uma obra por dia inaugurada no mês de fevereiro. Em março, vamos ter o Super Março, 10 novas obras a cada dia lançadas, são 300 obras lançadas no mês de março. Esse desafio e o resultado da administração, que felizmente foi bem avaliada, e a própria eleição trouxe isso como eleição em primeiro turno, é que nos permite ter uma condição estadual de ter o nosso nome apresentado como proposta. Com muita humildade, que é sempre a minha característica, mas com muita vontade de trabalhar, que é o que o Estado precisa. É isso aí. O Jean, falando nisso, uma coisa, e assim, eu vou até aqui dar uma da minha percepção, né? Moro em Floripa, né? Conheço também um pouquinho o estado de Santa Catarina, fui promotor aí no extremo oeste, no oeste, no Planalto Norte, Joinville, onde fiquei 10 anos. Então, também, longe de me adonar, mas tenho as minhas experiências como promotor de justiça, onde andei, e cresci em Floripa. Aliás, somos oriundos do Colégio Catarinense, onde estudamos quase que juntos, ali uma diferença de um ano para o outro. Mas o que eu te pergunto, isso que eu vejo aqui na nossa cidade, e acaba no menor ou no maior grau servindo para qualquer outro lugar. Aliás, vou até te fazer um convite aqui, uma provocação. Não sei se é convite, se é provocação. É disso que eu gosto. E vou colocar o meu nome à tua disposição, né? E não sou candidato, porque não posso ser, sou promotor de justiça. Vide aí, o Dallagnol teve que sair para ser candidato, o Moro teve que sair, aí, enfim. Brincadeira à parte, eu quero a provocação que eu quero te fazer, convite. Aonde eu vi no mundo, Jean, e aonde eu passei, um exemplo muito assim perceptível da educação para as coisas funcionarem, especialmente no coletivo e no social, ou seja, as pessoas terem a experiência coletiva à frente do interesse individual, poder viver melhor em sociedade. Existe uma coisa muito emblemática que demonstra se as coisas podem funcionar ou não. É o trânsito. E eu estou falando isso porque eu vi que aqui em Floripa tu vem fazendo várias alterações, eu até conheço alguém da tua equipe, dentre as várias pessoas, está lá a Tati Filomena, que é uma amiga querida que está lá contigo, lá, muito profissional, muito gabaritada, dentre outros, né? Mas eu quero te fazer a provocação no seguinte sentido, eu vejo que tu estás mudando o trânsito, ali a nossa Lagoa da Conceição está sofrendo obras que causam um transtorno, mas vai trazer um benefício futuro. Eu vejo, até porque gosto de andar de bicicleta, que tem muita ciclovia, muita via mudando, muita reclamação, porque toda mudança gera reclamação, mas eu vejo, e aqui a culpa não é do prefeito, muito menos dessas mudanças, a falta de educação, gente. É impressionante, você pega a beira-mar, aquele contorno que deveria para a pessoa entrar, ou para o ônibus, ou para a pessoa estacionar o carro, serve de via rápida, a mais de 80 por hora, às vezes 90, 100, para o cara passar rápido, para furar fila, abre aspas, porque tem carro chegando. E claro, vai formar fila à frente, porque tem mais uma via, então é um ciclo vicioso. Estou pegando um exemplo, cidadão correndo com seu filho neném de colo, num carrinho próprio para corrida, mas na ciclovia. Ele está botando em risco, é uma ciclovia, não é com neném. Eu estou pegando exemplos que eu vejo e não vejo uma vez, vejo várias vezes. E aqui, a culpa não é do prefeito, a culpa é nossa, enquanto população, de priorizar o interesse individual, de não saber que as regras coletivas, tudo vai funcionar melhor. Será que não caberia, já, uma campanha educativa de convivência social no trânsito, do ciclista, do motociclista, do motorista de veículo automotor? Será que a gente não pode fazer que essas obras tenham um público educado para usufruir todas essas mudanças? Fica a provocação, queria saber a tua opinião sobre isso, inclusive
me coloco como cidadão e mesmo como promotor de justiça à tua disposição para ajudar nessa campanha educativa. Bom, quando você lançou a campanha que você tem a ver com a corrupção, a gente deixou de achar que a corrupção acontecia apenas no meio dos políticos, né, da administração pública, e trouxe para o cotidiano das pessoas medidas que infringem a lei e que você acha que isso é normal e passa a ser também um ato de corrupção, essa alteração. A educação no trânsito, nós estamos bolando uma série de campanhas educativas em formatos diferentes. Recentemente realizamos uma parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, onde a gente botou aquelas placas em tamanho real das pessoas para não estacionar no local do idoso, não parar em fila dupla para não atrapalhar o trânsito, tem uma série de características. Mas nós temos que ter uma ação também preventiva, que ela passa pela fiscalização. O nosso desejo nunca é fiscalizar, só que a fiscalização se torna necessária para que todos possam cumprir. Senão, todo mundo quer furar a fila, né? E quem está agindo corretamente nunca vai chegar aonde pretende chegar. As nossas campanhas, elas vêm sendo discutidas e direcionadas. Nós fizemos um estudo, nós temos uma Secretaria de Mobilidade, onde o arquiteto Michel Mittman é o secretário, é um dos profissionais mais qualificados em mobilidade de Santa Catarina. Tem uma grande equipe, a Tati Filomeno, que é nossa colega do colégio, né? Estou com a minha esposa, com a Cíntia, que era na turma que vocês estudaram. Ela é uma das pessoas muito qualificadas, que é diretora do IPUF, que tem condição de levar à frente essas novas ideias. Nós estudamos todos os pontos de gargalos de Florianópolis e nós vamos ter agora um programa de 500 obras em Florianópolis, um grande choque de obras na cidade. E nós estudamos quais eram as intervenções viárias necessárias para melhorar, fluir esse trânsito. Agora, tudo isso que está sendo feito em Florianópolis, eu construí mais ciclovia do que a história de Florianópolis inteira no meu governo, né? Só que a gente sabe que ainda não é sempre, porque o uso às vezes não é adequado, tem que ter uma orientação, e nós estamos discutindo de que forma, porque às vezes você coloca o radar, mas o objetivo não é multar, você tem que dizer que o radar está ali para a pessoa parar ali para não atropelar um pedestre que está passando. Agora, como conscientizar, realmente, a nossa comunicação, ela age individualmente, talvez onde possa pegar o íntimo de cada pessoa, né? Será que a minha medida é correta? É uma boa sugestão aí para ser avaliado, não vou dispensar a tua ajuda nesse caso. Jean, tem o tal aqui, o nosso último programa do mês passado, nós tivemos com o Dr. Márcio Vicari, né? Advogado, empresário, ex-juiz do Tribunal Eleitoral, um papo aí que eu acho que nossa turma gostou bastante. E lá com o Vicari não foi diferente, como todo candidato, tem o tal do Zé Borboleta. Eu tenho um ponto aqui, e realmente o Zé Borboleta não é uma pessoa, mas ele é um cara truncado, ele vem às vezes até com... Se eu fosse falar aqui, ipsilíteres, as perguntas deles, meus convidados saíram correndo e me chamar de mal educado. Mas o Zé Borboleta já está perguntando, muito bonitinho o prefeito, ele aqui, eu quero ver o prefeito falar sobre isso, está me provocando. Vamos lá então. E já deve estar acostumado, mas o Zé Borboleta não é uma pessoa, mas ele está questando. Aliás, tocou num assunto que é muito caro para mim, e já fizesse referência, o combate à corrupção. Então o Zé Borboleta, tá, mas o G aí dizendo da pandemia, mas eu quero ver o prefeito falar daquela suspeita do gabinete, respondesse um processo que eu acho que inclusive foi arquivado, fosse absolvido, mas as pessoas falam de um aliás, tem o gabinete do ódio lá a nível federal. Era a sala secreta. Sala secreta. Era a sala secreta da prefeitura. Enfim, e esses questionamentos, e aqui já abro até, não querendo discordar do Zé Borboleta, mas até um outro ponto, né, já porque esse tipo de situação, que a justiça apure a regularidade de qualquer pessoa, seja juiz, seja promotor, seja quem for, mas especialmente para o político, em época eleitoral, e positivamente, eu acho que o tiro tem saído pela culatra, as pessoas, às vezes, no desespero de uma campanha eleitoral que se vê indicativa de perder a eleição, apelam para agressões pessoais, para atingir a honra, para questionar fatos, às vezes, da vida privada das pessoas, enfim, tu passasse por isso. E queria estar até fazendo a provocação do Zé Borboleta, como é que funcionava esse gabinete secreto e como é que essas questões da vida pessoal, às vezes, claro, o homem público, expostas aí para numa eleição para toda a sociedade. Olha, eu
eu já sofri muito com essas situações, tem um casco bem duro, entendeu? Se eu não tivesse persistência e uma família muito estável para estar ao meu lado e os amigos me apoiando, eu já tinha desistido desse processo. E é muito triste ver injustiças que são cometidas que tiram da vida pública pessoas do bem que poderiam estar ajudando. No meu caso, eu tive uma operação conhecida como Operação Chabu, né? Onde eu amanheci com a polícia na porta da minha casa, com as minhas filhas em casa, levaram tudo, levaram os celulares das minhas filhas, os computadores de florzinha, todo o material eletrônico e pessoal que tinha, numa acusação, um inquérito apontado que não tinha nem pé nem cabeça. Né? A sala secreta era tão secreta que eu não sei onde fica e nem a Polícia Federal achou, até hoje. Então, na verdade, foi uma ilusão apresentada num fato que não se concretizou. E, felizmente, a justiça tarda, mas não falha. Eu nunca deixei de acreditar na Polícia Federal, apesar dos atos realizados comigo, é uma instituição de muito respeito. Eu nunca deixei de acreditar no Ministério Público Federal, que muitas vezes se posicionou a meu favor no processo, e nunca deixei de acreditar no Poder Judiciário. Né? O desembargador Leandro Pause, em que pese ele ter autorizado as medidas, quando foram apresentados fatos por mim, ele sempre julgou a meu favor. E no caso, no TRF, a minha situação foi por unanimidade, 6 votos a 0. Né? E eu estou falando de uma turma, né, que nunca tinha deixado de receber uma denúncia do Ministério Público Federal. Foi a primeira vez na história. Acho que o Leandro Pause foi a primeira vez na carreira dele que ele não aceitou. Quando viram, eventualmente, que houve isso. E exatamente um ano depois, né, felizmente foi muito rápido isso, a justiça veio à tona e eu recebi o meu passaporte de honestidade do tribunal, um dos mais rígidos, que julga a Lava Jato, né, que condenou quase todos os políticos que estavam ali e que viu que em alguns casos não tinha pé nem cabeça. Nós não estávamos falando de recurso público, né? Nós estamos falando ali, e sei o que era, acho que eram informações privilegiadas que não tinha nada a ver comigo nessa relação e que passou. Essas injustiças acabaram fortalecendo muito mais o meu mandato e a minha pessoa. A população não deixou de estar do meu lado, ela continuou me apoiando. Eu tive outras situações na eleição que divulgaram situações pessoais. Eu tive um caso explícito de falso estupro apresentado e a justiça, semanas depois, mandou arquivar porque não existia nada daquilo, mas tentaram usar contra. A população também entendeu como uma armação. E olha, se achavam que a oposição que estava com uma bala de prata, né, esse tiro voltou para eles. Né, porque o resultado deles, você já sabe o que aconteceu. E o meu foi uma vitória esmagadora, inédita, né, com uma votação recorde no primeiro turno. Felizmente, vem se tendo de pouco em pouco que essas armações contra políticos com objetivos eleitorais, ela não vem atingindo mais o que se deseja. As pessoas já não estão falando mais da proposta dela, estão apenas criticando o outro. E eu sou um político muito convergente, a minha característica é uma característica de demonstrar o que eu faço. Raramente você vê eu fazendo uma crítica que não seja construtiva para algum representante público. Por isso que eu sempre digo, o prefeito tem que se dar bem com o governador, relação institucional, se não existir, quem perde é o município. O prefeito tem que se dar bem com o presidente da República. Né? Se ideologicamente eu sou contra ou a favor, mas o presidente é o presidente, ele está ali, é ele que vai gerir o nosso país, que precisa dar o suporte para o município. Então eu aprendi a conviver com isso e outros aprenderam a lição que nem sempre vale a pena fazer isso, porque o resultado a população deu nas urnas. É isso aí, gente. E assim, como tu falasse, né? Independente de quem seja o governante da hora, eu acho que se espera, e eu acho que a população está amadurecendo nesse sentido, é algo positivo. Ninguém quer mais aquela crítica baixa numa época de eleição. Que se escutem as propostas e que se vote de acordo com a proposta que você se identifica mais. Gê, agora deixa eu puxar aqui, temos inclusive um amigo em comum, muito mais amigo teu que meu, pela convivência, mas é meu colega, meu amigo, né? Grande Pacheco, Luiz Fernando, membro do Ministério Público. Como tantos outros, eu sou, a minha carreira aí são anos aí de dedicação ao Estado através da minha função, que é ser promotor de justiça. E uma função, e agora estou aqui até já desabafando, que vem, fizesse referência, a gente precisa fiscalizar, né? A gente precisa fiscalizar. E a Constituição deu uma tal de uma atribuição para esse Ministério Público, que é fiscalizar,
entrar com ação penal como titular quase que absoluto da ação penal, ação de improbidade, que infelizmente agora o Congresso uma série de leis. Eu queria saber a tua opinião, até porque tu é da área jurídica, tens formação também da área jurídica e a tua experiência de político. É claro, vamos ser honestos, existem excessos, existem erros de juízes, de promotores, minha modesta opinião, já exceções, são exceções, tem que ser levado a cabo e tem que ser responsabilizado. Agora, se pegam essas exceções para atacar, na minha visão, talvez eu esteja aqui com o cachimbo torto, né, porque estou vendo o meu lado, mas pegam as exceções para atacar, na verdade, a grande atuação da maioria dos membros que estão lá fazendo o seu trabalho, entrando com ações contra quem tem que entrar. Então, um tempo que eu vejo onde o Ministério Público está sendo atacado, as leis estão sendo alteradas no Congresso, e queria saber a tua opinião, essa movimentação pós-Lava Jato, e aqui, longe de entrar na questão política, mas vamos pegar dois personagens, né? Um ex-membro do Ministério Público Federal, o Dallagnol, um ex-juiz federal, ex-ministro do atual governo, Sérgio Moro, que toda essa polêmica de ir para a política, né, pode, mesmo depois da sua aposentadoria ou da sua saída, qual é a tua visão? O Vicari falou para a gente a opinião dele. Qual é a tua visão desse estado plural de pessoas de outras áreas irem para a política e, notadamente, esse pós-Lava Jato? Qual é a tua visão a respeito disso? Eu acho muito bom as pessoas emprestar o seu nome para participar da política. Hoje a política está afugentando muita gente boa a participar. E se a lei determina o formato, que é pedir uma aposentadoria precoce, né, ou uma aposentadoria por tempo para quem tem, para a partir daí poder participar, eu não vejo impedimento nenhum e acho que não posso criminalizar isso. Agora, quando se está do lado de cá, né, tu entra numa regra de funcionamento que é necessário ter uma adaptação. Né? Eu digo assim, às vezes as pessoas criticam os políticos de uma maneira generalizada e a gente fica chateado porque não separou o joio do trigo. Eu vejo os políticos criticar o Ministério Público de maneira generalizada, também não sabendo separar. Eu tenho uma relação com a instituição que você participa, o Ministério Público Estadual, muito positiva em Florianópolis. Agora não quer dizer que a gente concorde em tudo, não. A gente discorda em muita coisa, a gente briga muito, mas foi uma questão sempre muito leal comigo. Né? Sempre me deram abertura para eu me posicionar, eu nunca deixei de conversar. Isso evitou que eu tivesse uma série de ações contra mim, que geralmente os prefeitos têm dezenas, centenas de ações que são impetradas contra ele. Então, eu sempre digo o seguinte, você tem que respeitar as instituições, os órgãos de controle, que bom que eles existem. Eu tenho uma relação muito boa com o Tribunal de Contas do Estado, né, com o Ministério Público do Tribunal de Contas, com o Ministério Público Estadual, com muitos integrantes do Ministério Público Federal, alguns integrantes do Ministério Público Federal, em função das questões ambientais, são muito discutidos em Florianópolis, nós temos divergências, mas a gente faz isso sempre com muito respeito, que é realizado, e eu fico muito feliz de todos quererem eventualmente participar. O que a população tem que entender é que em cada função tem uma característica, né? Não é porque eu sou um bom político que eu vou ser um bom promotor, ou vice-versa. Né? Você tem que demonstrar a habilidade que está ali. O juiz Sérgio Moro, que é uma pessoa que eu tenho respeito, fez um trabalho pelo país aí, e agora está emprestando seu nome. Mas agora ser presidente da República é mais do que ser um juiz, né, de uma grande operação, é comandar toda uma nação. E para isso eu imagino que ele está se qualificando, se preparando, né? E que bom que tem nomes que são apresentados. Então, eu sou daqueles que defendem uma participação mais ampla possível da política. Nós não podemos condenar se a pessoa é militar, se foi juiz, se foi promotor, se é empresário, se tem origem humilde, se foi... Não, a pessoa tem que ter um preparo para poder governar. Né? Governar não é fácil, né? Você não é apenas fazer a gestão, você tem que liderar uma nação. Né? Há expectativas sobre isso, você tem que entender que a sua vida passa a não ser apenas sua, né? Que você representa todos. Então, muitas vezes, tu é cerceado em questões pessoais e tem que entender que o jogo é esse. Eu fui como prefeito, né? Eu já tive discussões sindicais que as minhas filhas eram perseguidas, né? Uma série de problemas que a família se deixava, não, sai, vai embora, mas a família compreendeu e sempre me apoiou. Felizmente, a minha esposa e as minhas 4 filhas sempre foram muito aliadas em mim, em que pese o pouco tempo que eu tenho para a família,
mas o tempo que eu tenho é um tempo que a gente aproveita muito. E, ao mesmo tempo, eles me ajudam muito. Quando eu chego em casa, começo a discutir minhas redes sociais, eu tenho uma filha de 25, uma de 19, uma de 18 e uma de 15. Né? Elas começam a reclamar da minha rede social, tem que melhorar nisso, pai, aquilo, a gente não está entendendo. Então, e dão opiniões, e a gente não tem unanimidade lá em casa, não. Cada um pensa de uma forma, um critica mais um, outro critica outro. Infelizmente, a gente sempre criou os filhos com essa liberdade de posicionamento, deixando de lado os preconceitos existentes. A gente foi criado num berço muito liberal, né, que faz com que a gente conviva. Eu sempre digo que quem administra não é só política, a família dele junto, né? Que tu volta para casa, tu não desliga a chave de prefeito. Tu continua, prefeito 24%, né? 24 horas por 7 dias por semana, então não tem jeito de não estar sempre em alerta. Mas quando a gente acorda, e muita gente diz assim, pô, Gêmeo, tu acorda todo dia cheio de problema, tu gosta de ser prefeito? Olha, eu acordo todo dia cheio de oportunidade, com orgulho danado de ser prefeito. Como eu tive muito orgulho de ser vereador. Eu tive mais de 1000 projetos de lei nos períodos que eu passei na Câmara. Eu fui o vereador que mais aprovei proposições. Muitas vezes você entra com um projeto, você nem aprova, mas você traz a discussão política, a Câmara é isso, trazer essa discussão. Agora você pode mudar a vida das pessoas para melhor. Eu lembro quando eu aprovei em Florianópolis a lei da restrição do uso de cigarro. Fui xingado por alguns, elogiado por outros, não vai ter como fiscalizar. E Florianópolis conviveu muito bem com aquilo, se transformou um modelo para o país e as outras cidades começaram a vir junto. Então, às vezes, são determinadas iniciativas que dá efetivamente para ter o resultado. Bom, porque no executivo tu vê o resultado todo dia, né? No legislativo tu tem uma tramitação para avançar. Então caminhem juntos, vereadores, caminhem junto com a prefeitura, seja para corrigir os rumos, né? Seja para apoiar aquilo que é necessário, seja para conhecer, né? Acho que a Câmara é um aprendizado permanente, mas é o vereador que está todo dia do lado da população. E o meu secretário às vezes não entende. Pô, mas se eu ficar só atendendo o vereador aqui, não, tem que atender o vereador, tem que falar com ele. Porque o vereador está lá na ponta todo dia, você não dá. O vereador recebe a reclamação na porta da casa dele. Né? Ele está ali no dia, está no batente. Ele pensa que não, mas ele sabe tudo que o vereador faz. E tem que estar presente, e não tem final de semana, e tem que estar todo dia. Então, eu acho que o mandato de vereador é um dos mandatos mais nobres que tem. E é muito diferente. Eu já tive a oportunidade de ser legislativo municipal, estadual e federal. Né? Que pese que as câmaras, você tem aquela briga, porque tem a discussão territorial, está muito próximo, né? A briga do voto na Câmara Federal, como vem de vários estados, você quase não tem disputa. Então, é mais fácil conciliar, formar grupos de trabalho. Mas o vereador, ele vive o dia a dia, né? É ali que chega o pleito, é ali que as pessoas conversam. O parlamentar estadual e federal, naturalmente, muitos estão longe das suas cidades, no julgamento, na análise do dia a dia das matérias, então não ficam tão próximos. Mas é um grande prazer poder mudar a vida das pessoas para melhor. Então é isso que me encanta de continuar na vida pública por todo esse período. É isso aí, gente. Que essa inspiração seja contínua e que mais homens públicos possam agir com essa mesma filosofia de vida. Pois é, fala teu vereador, mais um programa, o primeiro desse ano, que espero que seja um ano de transformação para melhor. Agradecendo o nosso convidado aqui já na reta final, lembrando sempre a você, né, que o recado foi dado e esse é o nosso objetivo principal, falar com o município, falar onde o problema ocorre, e o nosso convidado de hoje conhece bem isso, da importância de cada um de nós fazer a sua parte. Eu vou entrando aqui na reta final, agradecendo mais uma vez Jean Marques Loureiro, quer dizer, uma vida pública aí, vereador, 18 anos, prefeito, 5 anos, deputado federal, deputado estadual, circulou em órgãos do meio ambiente, fazendo a sua parte, e vem hoje aí tendo um papel de destaque em Santa Catarina e no Brasil, no que tange o controle da pandemia, da Covid-19, e se apresentando mais um nome, a democracia é isso, ideias de pessoas diferentes, e vamos ter os candidatos. Pesquise uma proposta legal, apoie uma proposta legal que você acredite. Vamos abandonar fake news, vamos abandonar a polarização, os ataques pessoais, e vamos tentar construir uma Santa Catarina melhor, um Brasil melhor, com ideias e com proposições.
Jean, mais uma vez obrigado, eu sei que tu estás aí na correria, teu tempo é caro, e prestigiar, né, o Fala para o Vereador, esse projeto de parceria com o SEAP Brasil, com esse espaço lá no nosso amigo Falso, no Estadão. Teu recado final aí para os municípios, para a população, e essa mensagem, penso eu, né, desse ano que se inicia agora, que seja positivo e que possamos efetivamente superar todos os últimos 2 anos, que foram realmente 2 anos bem difíceis para todos nós. Bom, Afonso, queria primeiro agradecer, né, a honra de estar participando do teu programa e parabenizar aí a SEAP e vocês que buscam dar essa oportunidade de qualificar os nossos vereadores, né, que, como eu falei, é uma função fundamental para todos os municípios. Eu venho percorrendo todas as regiões de Santa Catarina agora, e a gente vem conversando muito com os parlamentares municipais, entendendo a importância e como eles querem ser protagonistas desse processo e não esquecidos de lado. Para isso é necessário ter qualificação, identificar oportunidades e trabalhar cada vez mais. Portanto, quero agradecer a todos vocês, me colocar à disposição aqui em Florianópolis, né? Eu acho que eu nunca tive vergonha de ser político. Às vezes você diz, não, eu não sou político. Como é político? Todo mundo é político nessa história. Eu sou político, inclusive, partidário. Disputei uma eleição, participo. Ninguém pode ser condenado por isso. Ao contrário, tem que ser aplaudido por poder emprestar o nome a fazer esse trabalho. E eu acho que essa qualificação dos vereadores consegue deixar eles mais preparados para continuar nesse processo, respeitando as renovações que vêm. Porque eu digo que às vezes a renovação está no íntimo de cada um, né? Você tem que se reinventar, né? Eu estou há bastante tempo na política, mas muitos me consideram um político inovador, mudando o formato de comunicação com as pessoas, a postura, avaliando o momento adequado. O mundo vem mudando e nós não podemos ficar parados. Não é, eu fui político de antigamente. Político de antigamente já não tem mais. O eleitor já esqueceu. Ele quer um político moderno que possa efetivamente atuar, conversar com ele, ter transparência, ter posição. E, felizmente, isso vem acontecendo. Eu acho que o teu programa qualifica ainda mais. Então, um grande abraço a todos, um bom 2022, um ano muito importante, vai ser o ano da virada, né? De vencer essa pandemia, de trabalhar muito, um ano de decisão eleitoral fundamental para o nosso país, mas a eleição ainda está longe, tem muito trabalho até lá. Grande abraço a todos. É isso aí, oxalá assim seja. Um abraço a todos em mais um Fala Pro Vereador, parceria com o SEAP Brasil. Até a próxima!